já te chamo, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Então, registro aqui, né, um agradecimento e a presença do diretor do campus de Cornélio Procópio, Dr. Tiago Alves Valente, tá? Gostaria de cumprimentar e agradecer à senhorita mestre Marcela Miranda Francisco por ter aceitado o convite de ministrar a palestra Sustentabilidade no Brasil e no Mundo, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, e dizer que é uma honra recebê-la na instituição, tá? Quero estender também meus cumprimentos e agradecimentos aos docentes e acadêmicos, né, que vieram prestigiar e estiveram envolvidos no evento, tá? Professora doutora Alessandra Cristina Fulan, doutor André Luiz Salvador, mestre Camila Cristina Ferreira de Oliveira, mestre Deni Amari Nistucci, professora doutora Letícia Fernandes Negreiros, mestre Luiz Eduardo de Araújo, doutora Márcia de Souza Bronzelli, doutor Taisso Silva, em especial ao professor mestre Guilherme André Pellegrini Rocha, pela iniciativa do evento, tá? E as acadêmicas da quarta série, Ariane Carla Moraes dos Santos e Beatriz Dias Bonaffi. Um breve histórico da Marcela, tá? A senhorita Marcela Miranda Francisco é bacharel em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Ciência Ambiental com especialização em Ciência para o Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Limping, professora, já me atrapalhei todo, né? Da Suécia. Os interesses, né, da pesquisa da Marcela englobam mudanças climáticas, elevação no nível do mar, análise, mapeamento e índices de vulnerabilidade socioambiental e econômica, economia ecológica e desenvolvimento sustentável, tá? Então, convido agora a senhora Marcela para abrilhantar esta tarde. Muito prazer, todo mundo. Vou começar a apresentação. Um momento. Vamos ver. Não está aparecendo o meu PowerPoint. Apresentar em tela cheia para todo mundo, então. Vamos ver se dá certo agora. Vamos lá. Vocês conseguem ver o slide? Está começando, professora? Sim. Ok. Ok. Bom, eu quero primeiramente agradecer o convite, especialmente do professor Guilherme e do professor Lincoln. Muito agradecida pelo convite. E hoje eu vou falar de uma iniciativa, de uma estratégia de sustentabilidade que começou aqui na Suécia, se desenvolveu na Suécia e já foi aplicada por várias companhias muito conhecidas, multinacionais. E se trata de viver dentro dos limites planetários, né, da nossa sociedade humana se desenvolver, porém, dentro dos limites do nosso planeta. Uma breve agenda, eu vou começar com um pouco falando da minha trajetória, como eu vim parar aqui na Suécia. Depois eu vou passar pelo que é o The Natural Step, essa abordagem de sustentabilidade. Vou apresentar um exemplo prático, né, para você ver na realidade, e depois tem tempo para perguntas. Bom, a minha trajetória. Eu sou natural da cidade de São Paulo, e a primeira vez que eu saí do estado de São Paulo foi para participar da Rio+20, a Conferência de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que ocorreu em 2012 no Rio de Janeiro. E eu fui para essa conferência como representante da sociedade civil por conta de um projeto que eu fiz na Escola de Comunicações e Artes da ECA, da USP, que foi
levantar todas as ações da sociedade civil, governamentais e de empresas, desde a Rio 92, né, que aconteceu em 1992, até a Rio +20. Então, eu pude apresentar o projeto e ainda participar da conferência oficial. E também foi a primeira vez que eu andei de avião. E eu pude fazer esse projeto porque eu estava fazendo bacharelado em gestão ambiental, como o professor Lincoln mencionou, na Universidade de São Paulo. Depois que eu me formei, eu comecei a estudar inglês, melhorei bastante o meu inglês, fiz testes de proficiência e coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um mestrado fora do país, porque eu queria fazer mestrado em desenvolvimento sustentável. E no Brasil, eu quase não via muitas opções. Eu falei, vou fazer um mestrado fora, né? Vou tentar essa oportunidade fora, conseguir uma bolsa. Eu só conseguiria se fosse uma bolsa integral. Então, eu tentei bolsa no Reino Unido, tentei bolsa na Holanda, e apliquei também para essa bolsa que é dada pelo Instituto Sueco, que é o governo da Suécia, oferece bolsas para países como o do Brasil, a Índia, a Colômbia, vários outros países, e eu estava concorrendo com todos esses países, você concorre com todo mundo, e é uma bolsa integral, que cobre tanto os custos de vida, que são considerados altos aqui na Suécia, e também a mensalidade da universidade, que no caso aqui na Suécia, a educação é gratuita, né, para os suecos e para as pessoas que pertencem à União Europeia, os países da União Europeia. Agora, para pessoas fora, você tem que pagar. Então, eu consegui cobrir esses custos com, né, essa bolsa integral. E eles davam até o valor da passagem de avião. E eu finalmente entrei para esse programa de mestrado em Ciência para o Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Linköping. É difícil falar, professor Lincoln, eu sei. Linköping é o nome da cidade. E a Universidade de Linköping é uma universidade bem moderna, assim, ela é bem reconhecida pelos seus cursos de engenharia, especialmente na área, né, ambiental e também na área de robótica. Tem vários centros tecnológicos, tem um campus científico lá na cidade de Linköping. E depois eu me mudei para aqui para o sul da Suécia. Eu consegui um trabalho na IKEA, né, que é uma das maiores empresas da Suécia de móveis e decoração, e eu trabalho como especialista em sustentabilidade. Eu também, paralelo a tudo isso, eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre educação ambiental e sustentabilidade de uma maneira mais simples, né? O canal é voltado para pessoas que não são especialistas no assunto, eu explico os conceitos da melhor forma possível para todo mundo entender e compartilhar essas informações tão essenciais. Agora vamos falar do The Natural Step. O que é o The Natural Step? Vamos começar pela sua origem, que teve a sua origem em 1989 em Estocolmo, capital da Suécia, na Suécia. E é uma organização não governamental, fundada pelo Dr. Carl Hendrik Robert, que é oncologista. O Dr. Robert, ele começou a questionar o aumento de doenças, principalmente a nível celular, né, já que ele é oncologista, ele conhece muito bem os efeitos, né, das doenças a nível molecular e celular nos seres humanos. E ele começou a perceber que, desde o início do século XIX, né, nós temos aumentado muito a incidência de doenças, principalmente de câncer, devido à degradação ambiental. Claro que nós evoluímos muito na medicina, mas, ao mesmo tempo, a degradação ambiental também aumentou demais, né, desde a Revolução Industrial. E os efeitos negativos na saúde, né, que isso causa em níveis celulares. E ele percebeu que essa degradação
nós estamos afetando os ciclos naturais do nosso planeta. Ele começou a desenvolver uma abordagem onde fosse como se fosse um guia para a sustentabilidade e enfocando nas principais causas da nossa insustentabilidade da nossa sociedade. E aí surgiu o The Natural Step. E o propósito do The Natural Step, como eu mencionei, são focar nessas principais causas de uma sociedade humana insustentável. É um guia de sustentabilidade, não é assim uma solução. Tem alguns amigos que não são da área, eles sempre me perguntam, Marcela, mas tem uma solução que pode nos salvar das mudanças climáticas, de toda essa degradação? E eu falo, não existe uma solução só, é um conjunto de soluções, um conjunto de ações. Então, o The Natural Step é um, né, dos meios que podem ser utilizados em conjunto com outras medidas. E o The Natural Step busca a integração da sustentabilidade em organizações privadas, públicas, cidades, comunidades em geral. Pode ser aplicado em vários aspectos. E a metodologia do The Natural Step é baseada nessas 4 condições sistêmicas, que eu vou explicar logo mais, e também no processo ABCD, que é um processo bem simples, também vou explicar, e vou mostrar um exemplo de uma empresa que utilizou esse processo, que tem parceria com o The Natural Step. Bom, a primeira condição sistêmica. Em uma sociedade sustentável, né, a condição diz, o ambiente precisa estar protegido do acúmulo nocivo de substâncias extraídas da crosta terrestre, como, por exemplo, metais pesados. O que isso quer dizer? Nós temos atualmente, por exemplo, o lixo tecnológico, né? Que nós geramos muito resíduo tecnológico e quando não existe a reciclagem nesse lixo, ele é descartado de uma maneira inapropriada, e quando existe ainda muita ação em condições insalubres, né? Essa pessoa deveria estar usando uma luva e equipamentos de proteção, de segurança. E isso se acumula no nosso solo e causa vários efeitos, vários impactos ambientais negativos. Deveria estar trabalhando como esses trabalhadores aqui com todas as seguranças, as máscaras, capacete, luva, proteção, luva com anticorte, e que não acontece, infelizmente, né, na maioria das vezes, quando esses materiais são reciclados, que ainda não é o caso geral. Normalmente eles vão para aterros sanitários ou vão parar no nosso oceano. E a segunda condição sistêmica diz que o ambiente precisa, né, uma sociedade sustentável, o ambiente precisa estar protegido do acúmulo nocivo de substâncias produzidas por nós, seres humanos. A outra se referia a substâncias que nós extraímos da crosta terrestre, colocamos nos nossos equipamentos e descartamos como se não houvesse amanhã, causando muita degradação ambiental, muita poluição. E aqui tem um exemplo do agrotóxico e dos medicamentos também, como, por exemplo, antibióticos que estão sendo lançados nas nossas águas, nos nossos recursos hídricos e causando aí problemas com superbactérias, por exemplo. E agrotóxicos, como é utilizado na dita agricultura convencional. Eu não gosto desse nome porque a agricultura convencional deveria ser a agricultura que não usa veneno, né? Nós deveríamos chamar a agricultura convencional aquela que não tem veneno no nosso alimento. Deveria ser uma agricultura orgânica, a agricultura tradicional. E a terceira condição sistêmica diz que o ambiente precisa estar protegido da degradação e manipulação exaustiva dos ecossistemas, como a pesca predatória e a exaustão dos solos, que acontece muito no Brasil.
o manejo incorreto dos solos, o que causa a degradação dos solos, a perda de nutrientes do solo, pelo simples fato de não conhecimento, de como manejar esse solo, de como devolver os nutrientes. Porque o solo, antes fértil, se torna infértil e exaurido, né, dos nutrientes, e muitas vezes esse terreno é abandonado. E a última condição sistêmica do The Natural Step nos diz que o ambiente precisa estar protegido do uso ineficiente dos recursos naturais, que suprem as nossas necessidades básicas. E eu tenho aqui um modelo, né, um modelo linear de consumo, que é um modo super ineficiente que nós utilizamos os nossos recursos naturais. O que é esse modelo linear de consumo? Então, temos aqui o primeiro modelo, a economia linear, que é o que acontece atualmente. Eu sempre gosto de usar um exemplo de uma coisa do cotidiano. Então, por exemplo, nós compramos uma camiseta barata até. Você vai lá e compra uma camiseta, nossa, até tá barata essa camiseta, uma super camiseta custa R$10. Aí você pensa, nossa, essa camiseta custa R$10. Quanto que a pessoa que produziu essa camiseta recebeu, né? Para essa camiseta custar tão barato, provavelmente a pessoa que trabalhou para isso não recebeu muito, né? Já começa uma coisa errada por aí. Aí você usa a camiseta. Normalmente, camiseta muito barata, que não veio, né, de brechó, tal. Podia ser de brechó, ainda seria ok, mas você comprou lá uma camiseta nova, barata. E aí a camiseta não durou muito, e aí você tem que, não dá nem para doar a camiseta, tá? Tem que jogar fora. Aí a camiseta vai parar no aterro sanitário. Então, você comprou e a camiseta acabou no aterro sanitário. É uma economia, um modo de consumo linear. Atualmente, nós falamos da reciclagem, que consiste um pouco nessa circularidade, mas ainda não é. Porque a reciclagem também, né, pode gerar bastante resíduo. E nem sempre os produtos são reciclados. Uma economia circular, ele leva em consideração não só a reciclagem, mas como a possibilidade de retorno, né? Retorno dessa camiseta para quem produziu. Você pode muito bem contactar, né? No caso, se a organização tiver esse modelo de retorno do produto, retornar para a empresa que produziu essa camiseta. E assim, eles vão produzir matéria-prima para produzir outra camiseta e o ciclo vai se fechar. Ou você pode ter o caso de você pode reutilizar, achar um outro jeito de reutilizar essa camiseta, como um pano de chão, alguma coisa assim. Ou, se possível, reparar a camiseta e continuar usando, ou mandar para reciclagem. Só um exemplo do que a economia, do que nós temos que mudar. Atualmente nós estamos nessa etapa aqui ainda da linearidade e nós temos que passar para a economia circular. Então, essas foram as condições ecossistêmicas do The Natural Step. Nesse processo de estruturação da sustentabilidade do The Natural Step, tem todo um processo por trás de como, né, nós podemos aplicar isso em prática. E existe esse processo ABCD, que é um processo bem simples, no qual nós começamos aqui na conscientização, né? As letras vêm das siglas em inglês. Awareness, a conscientização. Porque pode parecer simples, mas nem sempre, por exemplo, numa empresa ou num município, numa cidade, as pessoas têm o mesmo entendimento dos conceitos. Como, por exemplo, o conceito de desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade, o que é economia circular. Então, essa etapa é para equalizar, estabelecer uma língua comum dos conceitos.
Depois, a próxima etapa é o estabelecimento de um diagnóstico. Então, nós vamos avaliar aonde aquela empresa está no momento, ou aquela cidade. Avaliar os impactos ambientais existentes, os desafios, os ativos existentes naquela empresa, naquele município, e as partes interessadas, como essas partes interessadas estão atualmente, estão engajadas, desengajadas, informadas, desinformadas sobre impactos ambientais. Feito esse diagnóstico, nós passamos para uma parte muito importante, que é a visão de futuro. A visão de o que nós queremos atingir no futuro para atingir essa sustentabilidade, para não ter mais degradação ambiental, reduzir os nossos impactos ambientais negativos. Essa metodologia é interessante porque ela chama backcasting. Você volta, você vai lá no futuro, vê o que você quer atingir e começa as ações hoje, né? Começa as ações para atingir isso no futuro, hoje. Ao invés de isso previne, essa visão, previne você só consertar o que existe de problema hoje. Você fez o diagnóstico e se você não olha para o futuro, pensando numa meta ambiciosa e possível, você vai começar só pelos problemas atuais e aí vai parar. Mas isso faz com que nós, né, vamos além disso, além dessas ações simples que nós temos que consertar no presente. E para você, né, para você ter essa visão do futuro, do que você quer atingir, você vai utilizar os 4 princípios, as condições sistêmicas que eu mencionei. Então, esse objetivo final tem que levar em conta essas 4 condições sistêmicas. Também tem que ter um princípio, né, o propósito e os valores principais. E a última etapa desse processo ABCD é definir as prioridades. Então, por onde vamos começar, quais são as nossas prioridades e definir questões prioritárias para focar. Um exemplo de uma empresa muito conhecida globalmente, que aplicou o The Natural Step, é a Nike. A Nike, ela começou a trabalhar com o The Natural Step em 2008. Na década de 90, eles fizeram alguns projetos também, mas eles começaram mesmo a trabalhar seriamente com o The Natural Step em 2008, porque a Nike teve muitos problemas com seus fornecedores, né? Muitas notícias na mídia de fornecedores da Nike que não estavam ali cumprindo, né, as regulamentações trabalhistas, exploração do trabalho. Então, a Nike, né, decidiu, né, tomar uma ação para isso. Tem que tomar uma ação, né? Não faz mais do que o mínimo, né? E eles decidiram começar a trabalhar com o The Natural Step. E o que eles fizeram? Eles criaram esse index dos materiais que eles usam para produzir os produtos da Nike. Esse index, ele classifica os materiais, classifica os impactos ambientais dos materiais utilizados. Então, eles queriam melhorar isso, e para isso, eles utilizaram o processo ABCD, e que é baseado nas 4 condições sistêmicas. Então, aqui eles começaram a conscientização com as 4 condições ecossistêmicas dentro da Nike, identificando os objetivos a longo prazo, depois as estratégias, né? Depois o diagnóstico, fizeram o diagnóstico, onde eles estavam hoje, problemas com energia,
ineficiência de energia, consumo de água exacerbado, produtos químicos muito tóxicos nos produtos e também a geração de muitos resíduos. Então, avaliaram esse diagnóstico de onde eles estavam e colocaram as estratégias e ideias do que eles queriam atingir no futuro, que é ter a transparência na cadeia de suprimento, né, dos fornecedores. A Nike foi a primeira empresa a abrir publicamente a sua cadeia de fornecedores, né, a sua descrição, porque normalmente as empresas mantêm isso internamente, então eles abriram isso para o público. Depois, utilizar materiais não tóxicos, ou se tóxicos, que esses materiais sejam manejados de uma maneira correta. Eficiência energética, priorizar na fabricação desses materiais. E o consumo de água, reduzir o consumo de água. E para isso, né, priorizaram também, identificaram aqui as prioridades que eles tinham que seguir para a ação. Então, esse foi uma apresentação do que foi o The Natural Step. Espero que vocês tenham gostado e podemos abrir para perguntas. Eu quero dizer TAC, que significa obrigada, né, ou obrigado, não tem esse gênero aqui na Suécia. E muito obrigada, e nós podemos ir para as perguntas agora. Obrigada, Marcela, pela palestra, muito legal, acho que a gente compara com o Brasil, né, e as ações realmente tem que iniciar, né? Eu ia falar para você Sim. assim, o que tem que fazer? Brincando, o problema, na verdade, estão nas pessoas, né? É comportamental, né? Bom, vamos lá. Gostaria também, antes de iniciar as perguntas aqui, registrar um agradecimento aí à professora Annelise, né? Como havia dito, a professora, quando eu estava no projeto, iniciando o projeto, a professora ainda estava em fase de contratação, tá, professora? Por isso que não deu tempo de registrar no projeto, mas a professora Annelise também contribuiu bastante conosco aí nesse evento. Então, para iniciarmos agora, né, vou pedir à professora Alessandra, né, que inicie com as perguntas. Por gentileza, professora Alessandra. Bom, inicialmente, cumprimento o professor Lincoln, né, e todos os demais presentes, alunos, professores. Parabenizo a Marcela pela clareza na exposição e por trazer essa experiência internacional para a nossa universidade. Seja sempre muito bem-vinda. Bom, no Brasil, em termos jurídicos, a Constituição Federal tem diversas normas que cuidam do meio ambiente, particularmente o artigo 225, é um capítulo específico. Ali estão os princípios de toda a legislação ambiental no país. Entre esses princípios, um bem conhecido é chamado princípio do poluidor-pagador, que o agente econômico que polui, ele arca com o custo daquela degradação. É um princípio bem conhecido. Um outro princípio, que alguns até falam que deriva dele, ou que é mais amplo que ele, é o princípio do usuário pagador. Que, no caso, quem usa o recurso natural acaba pagando independentemente da degradação. Não é uma pena, não é uma penalidade. Só pelo fato de utilizar o recurso já paga por ele. No Brasil, para concretizar esse princípio, né, haveria o dilema, porque os mais vulneráveis economicamente seriam atingidos. Por exemplo, o uso racional da água, né? Então, existe esse dilema num país em que existe tanta desigualdade social. Na Suécia, Marcela, o usuário paga pelo consumo do que utiliza
Essa é a pergunta. Como que funciona essa questão do usuário pagar pelo custo do uso dos recursos naturais? Não sei se deu para Sim, entender a pergunta. deu sim, né? Muito obrigada, professora. Para entender, na Suécia, na questão da água, vou colocar a questão da água e depois da energia, que são, né, as principais coisas que nós utilizamos como pessoas individuais, acontece, é bem parecido com o Brasil. No caso, na cidade onde eu moro, existe uma empresa que é formada por como se fosse um comitê de bacia hidrográfica, e essa empresa cuida de alguns municípios, no caso são mais 4 municípios, além da minha cidade. Essa empresa formada por esses representantes, são representantes do governo, né, das cidades, representantes públicos, decidem o gerenciamento, né, dos recursos hídricos, e também essa é a mesma empresa que cuida dos resíduos sólidos. Então, é conjunto, né? É a mesma empresa que vem aqui, coleta os resíduos, faz a reciclagem dos resíduos e também retorna isso, como tem um exemplo aqui na minha cidade, que os resíduos de alimentos, resíduos orgânicos, eles são transformados em biogás, que é utilizado para mover os próprios ônibus da cidade. Então, né, a circularidade já está aí. E no caso aqui da Suécia, a cobrança pela água, ela funciona bem parecida como no Brasil, porque eles utilizam também aqueles medidores, né, de água, eles medem o consumo e você paga pelo consumo. Eu levantei aqui, só para ter uma noção do custo, né? É claro que os custos são diferentes, né, de país para país, mas eu vou dar um exemplo. O custo anual para uma casa, do consumo de água, que vai consumir, eles estimam que vai consumir 150 metros cúbicos de água por ano, é de 4.700 coroas suecas. Isso convertido em reais, dá 3.000 reais, né, por ano. E por mês, dividindo ali por 12 meses, 250 reais por mês. Esse é o custo. E existe o custo também dos prédios, né, que eles estimam que um apartamento de 15 um prédio de 15 apartamentos vai consumir ali 2.000 metros cúbicos de água por ano. Ele tem uma taxa de 47.000 coroas, que vai dar 30.000 reais. Isso por mês, 2.500 reais. Então, é assim que eles cobram a água. A eletricidade aqui já é diferente. A eletricidade, ele é fornecida por várias distribuidoras. Então, existe aqui um mercado, né, abriu o mercado de eletricidade aqui na Suécia, se eu não me engano, na década de 90. E eles permitiram o surgimento de várias distribuidoras de energia elétrica. Então, você pode escolher. E, no caso, na Suécia, existem 120 diferentes distribuidoras de energia e são misturadas. Existem empresas públicas e privadas. E o contrato de eletricidade também varia. Você tem contratos com preço fixo de eletricidade, você pode pagar o mesmo valor por 1, 2, 3 ou 5 anos. Você tem o contrato variável, que você paga de acordo ali com o consumo. E você tem o contrato misto, que você paga uma taxa fixa e também tem uma taxa variável ali. E o município, ele oferece também consultoria para você que está em dúvida, não sabe que distribuidor escolher, ele tem os consultores para te ajudar nisso. E os preços são regulados pela Nord Pool, que é quem estabelece os preços, quem faz ali a comercialização da energia entre os países nórdicos. Então, é como funciona aqui. Não sei se eu respondi tudo, mas espero ter respondido.
É que você falou na sua exposição da questão da conscientização. Você vê, assim, uma opinião sua, você vê a diferença de conscientização aí na Suécia e aqui no Brasil por parte do consumidor? Ah, sim, eu vejo bastante. Especialmente porque está sempre em todo lugar. Em todo lugar você tem um estímulo de sustentabilidade. Então, se você vai utilizar o ônibus, se o ônibus não é movido a biogás, está lá escrito que o ônibus é elétrico. Aí tem toda uma propaganda no ônibus também. No mercado, tem os produtos orgânicos. Os produtos orgânicos aqui são possíveis de ser comprados, não são do dobro de produtos que não são orgânicos. Então, tem esse incentivo. Então, todos os lugares que você vê, sempre tem esses incentivos para você tomar atitudes mais sustentáveis. Eu vejo, sim, essa conscientização muito na população aqui. Muito obrigada, Marcela. Parabéns pela sua exposição mais uma vez. Obrigada, professora. Obrigada, Alessandra. A professora Alessandra é nossa professora do CCSA, Marcela, na área de Direito, tá? Ela atende os 3 cursos, né? Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, né? Então, ela é a nossa guru do Direito. Continuando, eu gostaria de chamar o professor André, né? Que era o professor, antes do professor Guilherme lecionar a aula de sustentabilidade, é o professor André, que era o titular dessa disciplina, tá? Então, sentindo a obrigação de convidar o professor André pela sua competência, até porque o seu doutorado é na área de sustentabilidade também. Então, professor André, por gentileza, aí, as suas perguntas. Boa tarde, professor Lincoln. Cumprimentando o professor Lincoln, eu cumprimento todos os outros colegas, parabenizando o Guilherme aí pelo contato com a Marcela, pelo convite. Eu acho que essas experiências elas são enriquecedoras, né, para nós como universidade, né, conhecer alguma coisa assim de alguém que está na vanguarda de sustentabilidade. E aí eu parabenizo a Marcela pela trajetória, né? Nós vemos que é uma trajetória bem sólida, né, de conhecimento na área, tanto acadêmica quanto profissional, né? Ela tem atuado nos 2 pontos, né, da questão da sustentabilidade e o entendimento, né, das questões assim. Se nós compararmos em um nível de sustentabilidade, nós estamos falando de um país como a Suécia, que é um benchmark mundial, né, das questões ambientais e das questões de sustentabilidade, e nós comparamos com o Brasil, que embora tenha uma legislação ambiental moderna, a professora Alessandra nos falou aí, todas as barreiras para a questão da sustentabilidade, principalmente ambiental, nós temos. Né? E você, dentro da sua palestra, citou algumas. Né? A questão econômica, né? Eu sempre brinco que pobreza e sustentabilidade não combinam. Né? E o Brasil é um dos campeões. Né? E o conhecimento que você tem de conhecer São Paulo, né? Que é uma cidade, uma grande metrópole, né, tem mais habitantes do que a Suécia toda, né, conhecer a realidade ambiental da Suécia, né, de São Paulo, e conhecer a realidade da Suécia. Então, aqui no Brasil, assim, pelo que nós conhecemos um pouco de sustentabilidade, nós discutimos muito sustentabilidade nas universidades, discutimos sustentabilidade na política, a questão ambiental está em voga, né, a questão Amazônia aqui no Brasil, por vários motivos, mas nós esquecemos de fazer a tarefa de casa, né? E eu gostaria de saber um depoimento seu de como essa questão de sustentabilidade, essa questão ambiental funciona, né, na educação ambiental das crianças na Suécia, né, na educação básica e no ensino médio. E porque nós aqui trabalhamos nas consequências, mas não trabalhamos muito nas causas. Eu queria um depoimento seu de como isso ocorre aí na Suécia. Exato. Não sei se muito você obrigada. Entendeu? Você Entendi. claro. Então tá. Entendi. Entendi, sim.
Muito obrigada pela pergunta. Na Suécia, a questão da educação é uma coisa bem séria, né? A educação, ela é gratuita para crianças entre 6 a 19 anos. Totalmente gratuita. Não paga nada. Ao invés disso, as crianças também recebem uma mensalidade, vamos dizer assim, um auxílio por mês do governo até que eles completem 19 anos, né? Que aí tem pelos pais, né? A criança não vai faltar nada para essa criança. E aqui na Suécia, o que eu reparei, eu até moro próximo de uma escola, acho que é uma pré-escola. Eles adotam a educação ambiental muito ao ar livre, né? O contato com a natureza, o quão importante é esse contato. Então, eu reparo que tem um parque aqui perto e pelo menos 3 vezes por semana, sempre as criancinhas estão lá. Eu até separei uma figurinha aqui, que é assim que eles andam com o casaquinho, o refletor, para a professora ver. E eles aprendem muito ao ar livre. Tem escolas que são completamente ao ar livre. E mesmo no inverno, você fica pensando, e no inverno? No inverno eles andam com um macacão, assim, bem protetor. E eles ficam lá ao ar livre também, nem que esteja bastante frio, fica lá brincando. E eles aprendem muito com esse contato com a natureza, né? Então, se você tem um contato com a natureza desde criança, você aprende que aquilo é valioso e faz bem para você, você vai aprender a respeitar aquilo. Né? Você vai crescer respeitando aquilo e dando o valor também. Então, essa questão é o que eu observo muito, assim. Ao ar livre, contato direto com a natureza é muito forte aqui. E tem uma outra questão que eu até fui pesquisar mais, que são os pilares, que eles falam, os pilares das disciplinas, que eles dão tanto no primário como no ensino médio, que são a ética. Eles falam que toda disciplina tem que ter um conteúdo ali de ética, que é super importante, né? Se você tem ética e moral, você também vai respeitar, né, o seu planeta, quem divide o planeta com você. A questão ambiental, né? Preservação, que eles não só ensinam a preservação ambiental, mas também ensinam as mudanças de hábito. O que nós temos que fazer para mudar, né, esse botãozinho aí desse modo que nós vivemos atualmente, que nós estamos vendo que não está dando muito certo. Então, eles trabalham isso, mudanças de hábito, né, mudanças de atitudes diárias em prol da sustentabilidade. E tem um outro aspecto, que é a abordagem internacional. Então, todas as disciplinas também, eles abordam a questão internacional, como isso é feito em outros países, para as crianças também, né, crescerem já entendendo como funciona o restante do mundo. E a questão histórica. A questão histórica aqui também é muito importante, é um dos pilares, assim, especialmente durante o inverno, eles têm os chamados museus ao ar livre. Eles adoram ao ar livre, adoram a natureza. E eles têm esses museus que são normalmente em cidades históricas, né? Toda cidade tem sua parte ali mais antiga. E o que acontece? E são atividades direcionadas para crianças, na maioria das vezes. Eles têm atores que se vestem assim completamente de roupas de época, normalmente são das roupas da época medieval. E eles têm ali como se fosse uma vila medieval, e as crianças aprendem como era feito as coisas antigamente, como você lavava roupa, como você produzia um sabão, lavava louça. E eu acredito que isso tem um impacto, assim, muito profundo na conexão que você tem do seu país, né, da história do seu país, da valorização do que você tem hoje, e você também respeitar essas pessoas, né,
do passado que produziram tudo isso para que eu possa ter esse conforto hoje. Então, são essas as abordagens que eu vejo aqui que fazem com que cresça um adulto que se preocupa, né, com as questões de sustentabilidade. Obrigado, Marcela. E é interessante o que você fala, né? É, eu sempre cito essa questão educação, né? Porque os países da Europa não são exemplos de sustentabilidade à toa, né? Eles não começaram ontem, né, essa questão de sustentabilidade. Há muito tempo por alguns motivos, né? E eu lembro quando eu comecei a me interessar pelo tema aqui no Brasil, né? No Brasil, assim, as pesquisas em relação a outros campos, elas são recentes, né? Embora se trabalhe muito a questão ambiental, mas a questão da sustentabilidade com outras dimensões é mais recente. Nos livros textos, assim, os exemplos eram muito de empresas suecas, né? Volvo, né, como exemplos de sustentabilidade. Então, nós vemos que o que nós estamos discutindo aqui agora, aí já discute há muitos anos, né, por alguns motivos óbvios. E eu acredito que tudo isso que você passou falando a respeito da pré-escola, né, da educação básica, do ensino médio, ele reflete nas empresas, né? Aqui nós queremos colocar a sustentabilidade, implantar assim, né? Como outros assuntos na empresa. Agora nós somos uma empresa sustentável, né? Quando lá isso é uma questão cultural, né? Mais ou menos como o movimento da qualidade total, que o Lincoln conhece bem lá no Japão, quiseram implantar aqui no Brasil como a varinha do condão. Agora nós somos uma empresa que tem qualidade total. E aí nós tivemos alguns casos positivos, mas muitas desilusões. Mas muito obrigado, tá? Parabéns pela sua trajetória. Né? Eu acho que vai ser importante para nós, né? Para a universidade, discutir isso e para os alunos, né? Na questão de educação para esse tema. Muito obrigada, professor. Agradecer ao professor André, nosso guru aí da sustentabilidade, né? Agora eu gostaria de chamar, né, a professora Annelise. A professora Annelise entrou no nosso quadro recentemente, mas também tem uma competência muito ampla aí, né, questão de ambiental, né, vamos falar assim, pela sua trajetória também profissional, né, ela atua na questão de energia limpa, né, professora? Então, gostaria que a professora Annelise também fizesse uma pergunta para a professora não, a nossa palestrante Marcela. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao professor Lincoln pela oportunidade, a Marcela pela exposição impecável e por toda a sua trajetória. Se me permite a brincadeira trazer uma IKEA para cá, nós vamos ficar contentes, Marcela. Então, parabéns pela sua exposição. E por sua trajetória a gente consegue ver uma profissional completa e que pode trazer muito conhecimento. Obrigada pela oportunidade. Então, eu tenho trabalhado no setor de energia e dentro de multinacional também, e você sabe que mesmo dentro de multinacional, os padrões, às vezes, fora, quando são trazidos ao Brasil, infelizmente, não conseguem ser traduzidos numa linearidade. Então, tem esse interesse pela economia circular que você falou, mas também nem conhecia tanto como você expôs. E no Brasil, a gente está num momento para energia bastante de mudança, com leis de licenciamento ambiental sendo alteradas e discussões sobre o uso de energia. Então, quando o professor Lincoln colocou essa oportunidade, eu gostaria de trazer para a discussão, como você disse, né, essa parte de energia é muito importante do uso consciente, né, e da produção consciente. A gente está se apoiando na fotovoltaica, e a nossa resolução normativa, que fala da GD, do uso de fotovoltaica, ela é de 2012, e como o Brasil estava precisando fazer expansão, a gente se baseava bastante numa lei que diz que não cobrava pelo chamado encargo de fio, né? Você usa a rede elétrica como uma bateria virtual, então você paga, você produz e consegue levar o excesso dessa produção e fazer uma taxa, então você consome quando precisa da rede,
e tem a mesma taxa para consumir, e quando você produz em excesso, aquilo é cobrado o mesmo tanto e você tem créditos de energia. O problema é que esse mecanismo de incentivo, que tem mantido bastante o sistema e que foi pensado para que no universo um pouco maior você tenha barateamento desse sistema de energia, ele está em discussão agora, junto com as novas leis de licenciamento ambiental para empreendimento de energia, e não tem consenso na área, né? Porque há um aumento muito grande, talvez, de impacto de você começar a cobrar pelo uso do fio. Isso é uma discussão com as distribuidoras, é uma discussão transversal no mundo, vários países passaram por isso, e a gente está tendo esse momento aqui no Brasil, de rediscutir isso, de você tem que pagar, quem produz pagar pelo sistema de transmissão, como pagar, e o quanto que isso acaba por diminuir o movimento de expansão dos sistemas fotovoltaicos e das redes de distribuição, e, obviamente, dos processos de licenciamento que tem quanto a isso. Então, eu queria saber de você, né, como a gente sabe na sustentabilidade, para tornar essas medidas práticas, como que você balanceia isso, o que é feito aí na Suécia, em termos de como você provê e promove o uso de GD, de fotovoltaica e qualquer outra energia, sem passar esses custos, ou incentivar de outras maneiras, como que isso foi tratado? Você é uma discussão transversal de energia no mundo. Muito obrigada, professora. Aqui na Suécia, assim como no Brasil, eles também estavam discutindo de novo essa questão do financiamento e do subsídio. E a partir de janeiro, acho que foi janeiro desse ano, não existe mais o subsídio do governo, né, para você instalar os painéis solares na sua casa. E ao invés disso, eles decidiram, né, abater esse custo nos impostos. Os impostos aqui na Suécia, a Suécia é conhecido, né, até pelos suecos, próprios suecos, eles falam, nós pagamos muitos impostos, a Suécia tem impostos altíssimos, e é verdade, são impostos bem altos, mas os suecos, eles não se importam tanto, né, pagar esses impostos altos, porque eles recebem de volta, eles veem, recebe de volta com os benefícios sociais, benefícios da sociedade, todos os aparelhos públicos funcionam como deveria funcionar, então, para eles estão pagando um serviço que volta, né, como serviços públicos. Então, agora eles reduzem, né, eles têm um desconto de até, você pode ter um desconto de até 50% no imposto da instalação e do serviço de instalação. Então, 50% para os materiais, né, das placas solares, mas você pode ter mais 50% de desconto no imposto do serviço. E esse valor já é descontado na fatura. Quando você já recebe a fatura, já tem esse valor descontado ali. E também esse desconto é feito para se você instalar também sistema de armazenamento de eletricidade. E eu levantei um dado aqui, eles têm um limite, né, que você pode receber de desconto, e seria o equivalente aqui, o desconto de R$32 mil, não sei converter para reais. E no caso de você mandar energia, né, para a rede, você também recebe esse valor, como você mencionou, você recebe esse valor se você produzir esse excedente aqui, e você pode receber tem um valor máximo, você pode receber até R$11 mil por ano de volta para esse excedente que você produziu.
Então, esse estado que está atualmente, eu percebo também que eles estão discutindo isso, a melhor maneira de fazer isso, já dá para perceber que eles mudaram o subsídio, né, para essa redução aí no imposto, que é significativo, já que os impostos são bem altos. E existe também um incentivo, que é muito importante, os incentivos se você instalar carregadores de carros elétricos. Né? Os carros elétricos também têm um grande incentivo aqui. Você tem desconto de vários impostos, desconto no preço do carro, desconto nos impostos, e você também recebe esse desconto se você instalar um carregador ali para carregar o seu carro elétrico. Então, tem vários incentivos nessa questão. Obrigada. Obrigada, professora Annelise. Ótima contribuição, né? Um parâmetro para nós verificarmos como funciona aqui, como funciona na Suécia, né? Legal, é sempre bom aprender aí, né? Com quem está fazendo aí um modelo, né? Gostaria de chamar o professor Guilherme agora, professora Marcela, que acho que ele gostaria de fazer uma pergunta para a senhora também, tá, senhorita? Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o professor Lincoln, professora Marcela, aos demais professores do departamento, os alunos também que irão assistir o vídeo posteriormente, né? E a minha pergunta é a seguinte, Marcela, você fez o seu mestrado na Suécia e nós temos alguns alunos aí no nosso último ano, né, em administração, inclusive os alunos que estão cursando a disciplina de sustentabilidade, e tem alguns deles que têm interesse em seguir essa carreira acadêmica, né, carreira que todos nós aqui escolhemos, né. E eu gostaria de saber como funciona, Marcela, de maneira bem simples, essa aplicação para fazer um mestrado no exterior e ter acesso a essa bolsa de estudos que você teve, inclusive uma bolsa de estudos integral, né, que comporta tanto os custos de moradia quanto os custos aí da universidade, né, para os nossos alunos, porque às vezes nós aqui no Brasil a gente acha que é uma realidade um pouco distante, né, mas nada inalcançável, né. Então só maneira simples aí para os nossos alunos entender um pouco como funciona. Bom, basicamente, são processos separados. Normalmente, você aplica para as universidades, né, do país que você quer. As universidades podem ter bolsas, normalmente universidades têm bolsas também, mas elas não são, né, normalmente não são integrais. Podem aí reduzir o custo da mensalidade em até 70%, mas aí você tem o custo da moradia também, se você não tiver bolsa, e ainda tem que pagar o restante da mensalidade, né? Tem essa opção. E aí você aplica para a universidade, né? Você manda seus documentos, tudo. E você aplica para o processo de bolsa uma coisa separada, assim, que é um instituto que vai te prover a bolsa separado. Uma vez que você é aceito na universidade, você tem que aceitar lá a vaga, né? Porque vai que você consegue a vaga na bolsa. Foi isso que aconteceu comigo. Você aceita primeiro a sua vaga na universidade. A universidade fala, ok, te aceitamos como aluno. Você aceita ser nosso aluno? Então você tem que marcar lá. Sim, aceito. E aí você tem que torcer para você ser aceito na bolsa também, porque senão você não vai ter como, né, financiar seus estudos. E aí você espera o resultado da bolsa para você saber se você vai ter como cobrir esses custos. E normalmente esses institutos, eles são conectados às universidades, então tudo, né, o arranjo ali do pagamento da sua mensalidade é feito por eles, e você recebe o valor do custo de vida para pagar seu aluguel, alimentação, transporte. Mas na aplicação, você normalmente tem que traduzir os seus documentos, né, para o tradutor juramentado, seu diploma, as suas notas, seu histórico da universidade, com as notas. Você traduz isso, produz uma redação. Eles normalmente perguntam por que você quer estudar nessa universidade, por que você quer estudar nesse país. Então, você tem que ser cativante na sua redação, você tem que falar, né, real, né, falar a realidade,
e também chamar a atenção ali dos selecionadores, né? Porque imagina, eles recebem milhares de aplicações. E também, no meu caso, nessa bolsa específica do Instituto Sueco, existem outras bolsas em outros países. Quando eu estava aplicando, eu apliquei para várias bolsas, como mencionei. E eu já ia aplicar para bolsas de outros países, já estava aplicando para vários países. E aí eu recebi essa bolsa, né? Aí eu parei, mas eu ia aplicar para bolsa na Austrália, Nova Zelândia, vai aplicando. Uma hora vai. E nessa bolsa específica do Instituto Sueco, eles estão em busca de jovens profissionais. Então, eles valorizam bastante as pessoas que têm experiências profissionais. Tem lá um requisito de um mínimo de horas. Você pode ver no site lá deles, tem todos os requisitos certinhos. E eu tive que coletar dos meus antigos empregadores, a assinatura deles ou descrevendo como que eu era, assim, brevemente, né, assinar um documento e me entregar, né, entregar tudo isso. Você entrega a sua redação, suas traduções, a sua comprovação de experiência profissional, e aí reza para ser aceito. Mas o que vale bastante é a trajetória, eu acho. Porque eu fiz muita coisa na universidade. Desde que eu comecei na universidade, eu sempre estava enfiada em um monte de coisa. Fui da empresa júnior, aí fui fazer esse projeto na ECA, aí fiz estágio. Então, tem que aproveitar tudo, assim, porque eles olham a sua trajetória toda, né? Você conta tudo. Você tem que imaginar que eles não te conhecem. Nunca ouviu falar. Você tem que cativar e contar a sua história para aquele selecionador te conhecer melhor e te selecionar e falar, essa pessoa, vale a pena selecionar essa pessoa. Muito obrigado, Marcela. Ok. Professora Marcela, acho que já deu o tempo aí, nós estamos com 1 hora já, um pouquinho mais de 1 hora. Acho que Hora da janta. gostaria de... Né? Você está numa ótima hora. Nós vamos tomar um cafezinho aqui. Eu gostaria, novamente, né, de agradecê-la, né, pelo ter aceito o convite. O professor Guilherme, né, mencionou, né, você e até falou assim, dá uma olhadinha que tem um canal no YouTube. Aí eu fui assistir os teus vídeos, né? Falei, nossa, legal, bacana, né? Mas então o Guilherme é uma youtuber, não é vamos falar assim, um profissional, vai falar assim, não, ela é sim, ela é sim. E assim, foi bem divertido, porque eu vi que tinha vários vídeos, eu comecei a assistir os vídeos e é bem interessante, né? Recomendo ao pessoal, dá uma olhadinha também, é legal. Então, assim, a nossa gratidão aqui da UEMP, tá? Para com você. Você, assim, acho que trouxe muita contribuição, com certeza, principalmente, né? Para nós aqui já ficamos, assim, acho que encantados aí com a dinâmica de como é a Suécia, um país, né, super desenvolvido e com todas essas qualidades aí do país. E também para os alunos, né? Como bem falou o professor Guilherme, eles terão a tua experiência como modelo a seguir também, né? Você teve a tua trajetória, né? Desde da graduação, né? Até o seu mestrado e aplicou realmente o que você aprendeu tudo na tua profissão. Então, isso é muito bacana, né? Dificilmente a gente consegue seguir essa trajetória da graduação, né? E a gente acaba, às vezes, no meio caminho mudando de opção, mas você seguiu, como a gente fala em administração, teve um alinhamento estratégico mesmo, né, de seguir aquilo que você estudou. Então, parabéns aí pela tua trajetória, muito bonita, tá? E deixo aqui, né, um forte abraço a você e minha gratidão. Se algum professor quiser manifestar alguma coisa, fica aberto aí, mais uns minutinhos. Tranquilos? Tranquilo? Então tá jóia. Marcela, então, muito obrigado. Agradeço muito o convite, prazer em conhecê-los todos, mesmo que virtualmente. Muito agradecida. Acho que a professora Márcia
Ah, tá. Professora Márcia quer falar alguma coisinha. Fala, Márcia. Eu só queria também, como os colegas, cumprimentar a Marcela e agradecer por trazer para nós essas experiências tão ricas, né? Se para nós já salta aos olhos, imagina para os nossos acadêmicos. Então, agradecer muito a contribuição. Gratidão. Ok. Mais alguém gostaria? Algum professor? Tranquilo? Dani, Parabéns fala, Dani. aí, Marcela, né, obrigado aí pela sua disponibilidade de estar falando sobre um assunto tão importante, acho que para a humanidade, né, contemporânea aí, os nossos alunos, para a gente foi muito enriquecedor, né? Nosso muito obrigado aí por você estar enriquecendo aí o conhecimento de todos nós, ok? Um grande abraço aí. Obrigada. Tá aberta a palavra ainda. Alguém mais? Fala, Letícia. Letícia é nossa professora turista. Marcela, você não sabe. Ela já conheceu metade do mundo só, né? Eu tô agora querendo E conhecer para lá, né? Suécia. Conhecer a Suécia, tô precisando. Eu fiz meu mestrado também em gestão e sustentabilidade, Marcela, então é um tema que eu gosto bastante. Não foi à toa, né, que a Conferência de Estocolmo foi tão reconhecida, né? Com certeza já escolheram aí a Suécia não à toa, né? E mais interessante do que estudar a sustentabilidade é vivenciar essas práticas, né? Das crianças, como você bem comentou. Então, muito interessante toda a sua fala. Fiquei aqui com vontade de ir agora conhecer. Obrigada, viu? Obrigada. Ô Lincoln, se a Letícia for para a Suécia, vai perder ela lá. Não vai, É Eu não volto. parecida com Eu não sueca, volto. parecida. não é, Marcela? Nós vamos perder uma Já docente. tem Eu não volto mais. parece sueca já. Eu sou... Isso é uma preocupação. Melhor você não ir, Letícia. Fica por aqui mesmo. Vai para outro país, tá? né? Vamos trazer a Marcela para o EMP, isso sim. Seria a melhor opção. É Obrigado, verdade. Letícia. Obrigada. Fala, professor Luiz Eduardo. Olá, olá, colegas, olá, Marcela. Parabéns pelas palavras aí, pela explanação para a gente. E a gente fica entusiasmado, né, quando a gente vê um aluno que vai além, né, do tradicional. Né? Então, o que você contou aí, que o professor Guilherme perguntou a respeito de como a gente chega mais longe, né? Então, assim, é importante até para os nossos alunos eles prestarem atenção que a gente precisa, para ir além, a gente precisa também fazer além, né? Quem quer ir mais longe tem que também andar mais longe, né? Enquanto parece que não, mas esses passos pequenos que a gente dá na graduação, né? Participar de um evento, fazer um trabalho extra, uma iniciação científica, contribuir com uma empresa júnior, né? Fazer um curso à distância, né? Mas à distância mesmo, ir à distância buscar um curso, né? Participar de um evento de integração com alunos e tudo mais. Isso é uma coisa que faz, né, mudar o interesse. Né? E você está trazendo para a gente uma realidade, né, que a gente observa. Né? Os alunos que a gente vê se destacarem são sempre aqueles alunos que, quando entram na universidade, a gente já percebe, quer participar de tudo, quer colaborar, semana de extensão ele quer ajudar, ele vai fazer estágio, ele contribui. Né? Então, a sua trajetória é uma trajetória, né, onde você está chegando, e eu acho que você ainda está num começo, né? Tem muita coisa para acontecer, mas você está demonstrando na realidade, né, o exemplo que os nossos alunos, né, e acho que todos os alunos de universidade deveriam seguir. Né? A graduação não é só ir na aula, né? A graduação vai além. Né? Quem quer ir além tem que fazer além. Bacana, gostei da sua experiência, né? Do compartilhamento que você fez para a gente da sua experiência. Muito legal, parabéns, viu? Obrigada, professor. Exato, cada coisa que você faz conta muito, vai contar bastante. Aproveite todas as oportunidades. Obrigado, professor Eduardo. Algum professor mais gostaria de ter uma palavrinha?
Tranquilo? Então tá, joia. Então, Marcela, oi? Alguém? Vamos ficando por aqui. Acho que uma saudade, porque a gente fica imaginando como é a Suécia, né? Como seria estar lá, né? Quem já viajou para outros países de primeiro mundo sabe que você vai, que vontade de ir mais vezes, né? Então, assim, fico imaginando. Gostaria também, mas pode ficar tranquilo que eu volto. Agora, a Letícia, não sei se voltaria, né? Mas, só que eu acho que, como você disse, pelo custo de vida aí já me desanimou. Aí é só para a Letícia mesmo, a Letícia que gosta de viajar o planeta, né? Não é perto, né? É o planeta, ela vai para muito longe mesmo. Então não dá para mim não, mas tudo bem. Pessoal, foi muito bom aí, né? Todos os professores aí, todos, né, que participaram do projeto, estiveram presentes. Sou muito grato a vocês, contribuíram bastante, né, direto ou indiretamente, estando aqui perguntando, né, contribuindo também com a experiência, isso é fantástico. Eu acho que a experiência da Marcela aí vai incentivar os nossos alunos a buscar algo a mais, conhecer outros países, né, e aprender, e quem sabe, de repente, Marcela talvez está lá hoje, mas de repente daqui uns anos retorne ao Brasil, trazendo toda essa tecnologia, né, para nós aí. Eu acho que isso é importante, esse conhecimento. Então, quem sabe os nossos alunos também façam esse caminho, tá? Então, fico aqui agora encerrando a nossa reunião, vamos falar assim, um bate-papo. Agradeço novamente, Marcela, espero que nos encontremos em outros momentos também, tá? E agradeço a todos os professores pela contribuição, tá? Boa tarde a todos, então, Gratidão, Marcela. muito obrigada. Boa tarde, gente. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Marcela. Tchau, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Até mais, professor.